A Universidade Federal de Catalão terá consulta à comunidade acadêmica para a escolha dos novos ocupantes dos cargos de reitor e vice-reitor. Para ajudar docentes, técnicos administrativos e estudantes na escolha, o ADUFG Sindicato entrevistou as duas chapas que concorrem à reitoria. Confira agora a entrevista com a Chapa 1, Diálogo e Inovação para uma UEPCAT inclusiva, que tem como candidata a reitora a professora Roselma Lucchesi e o vice-reitor, o professor Cláudio Lopes Maia. Por que ser reitor da UEPCAT? Saúdo a todas e todos que vão, assistir essa gravação, mas essa pergunta inicial, eu quero deixar explícito aqui que nós, eu e o professor Cláudio, colocamos o nosso nome à disposição da consulta pública, porque nós trouxemos essa universidade até o momento, implantamos ela no seu formato de estatuto e regimento geral, no momento mais difícil que as universidades federais passaram na história. Um governo que não nos apoiou, muitas restrições financeiras, para além disso, nós vivemos aí com uma pandemia. E nós entregamos hoje o reitorado pro tempore de uma universidade instalada, e de uma universidade sem dívidas e com muitos avanços, principalmente nas políticas de assistência estudantil. E com essa expertise que nós desenvolvemos nos últimos anos, que nós nos propusemos essa candidatura. Nós estamos aqui hoje colocando à disposição à comunidade universitária da Universidade Federal de Catalão a nossa expertise, a nossa experiência nesse processo. Foram anos muito difíceis, nós conseguimos superá-lo em meio a tantas restrições e entregamos uma universidade cumprindo o papel de um reitorado pro tempore e, para além disso, com muitas perspectivas de futuro. Num ambiente hoje promissor, um ambiente político mais acolhedor, mais próprio, voltado para a educação no nosso país, nós queremos, então, dar continuidade a esse processo de implantação e mais, nós temos apresentado um programa de gestão à altura do que uma universidade merece. Como lidar com a questão orçamentária, tendo em vista os cortes sofridos pelas universidades federais nos últimos anos? Bem, primeiro nós precisamos contextualizar que a recomposição orçamentária, embora ela não tenha vindo para resolver os nossos problemas, ela tem um simbolismo que nós temos que considerar. Nós passávamos anos e anos, os últimos 4 anos, com nomes e ações que nós nunca tínhamos convivido antes. Cortes, contingenciamento, condicionamento. Então, a gente recebia um valor na LOA e ele vinha todo travado, com inúmeras travas, que a gente não conseguia nem sequer pensar no planejamento dessas universidades. Então, quando o governo Lula ele entra e ele fala de recomposição, mesmo que isso não tenha vindo para resolver os nossos problemas, que de fato não resolve, mas ele já tem um simbolismo que já é um governo que pontua, que delimita aí uma ação diferente, né? Nós, então, entramos o ano não mais discutindo os cortes, contingenciamento, condicionamento, nós já entramos com uma expectativa de um governo que nos recebe. Pontuando também, um dos primeiros atos do governo Lula foi receber todas as reitoras e reitores das universidades federais e dos IFs do país. Então, olha só qual a diferença que nós temos. Nós temos que considerar esse simbolismo todo que aconteceu. Não resolvendo, porque nós temos problemas históricos de defasagem de orçamento para as universidades. E uma questão, assim, de uma não política de Estado, de como as universidades são financiadas hoje. Então, para esse momento, nós temos que trabalhar na macropolítica, especialmente junto à Andifes, para que tenhamos uma política efetiva de financiamento das universidades e uma recomposição das perdas financeiras que houveram, e atendendo aí às ampliações que foram realizadas nos últimos anos e que não houve acompanhamento do orçamento para isso. Como aprimorar a qualidade do ensino na UFCAT?
A nossa proposta, primeiro, nós temos que enfrentar o problema grave que vem acontecendo, não só na UFCAT, como em todas as universidades do país, especialmente as universidades públicas. Nós temos um problema de evasão muito grande, muitas vagas hoje que não são ocupadas por nossos alunos e alunas, ou os discentes entram na universidade e eles não ficam, né? A permanência estudantil também é uma questão muito valorosa para nós nesse momento. Então, qualquer plano de gestão de quem vai assumir o reitorado numa universidade, ele tem que ter como proposta o combate à evasão escolar. Nesse sentido, nós temos várias propostas. Já temos algumas ações do qual nós tivemos êxito, que são experiências importantes, que são editais locais que foram realizados. Por exemplo, nós tínhamos uma ocupação de 50 e pouco por cento das nossas vagas nesse último SISU. Com esses editais locais, nós conseguimos elevar isso para mais de 80% de ocupação das vagas. Essa é uma ação que nós já viemos aí fazendo alguns pilotos e vem sendo exitosa. Outra questão que nós temos que combater na evasão é a permanência estudantil. Então, políticas de permanência estudantil são fundamentais, sobretudo políticas de segurança alimentar, para que esse aluno fortaleça seu processo de graduação e tenha aí mais fluidez dentro do seu currículo, com monitorias, com outros apoios aos alunos, para que eles enfrentem as dificuldades que muitas vezes o ensino antecessor à universidade não dá conta, principalmente algumas disciplinas fundamentais, como cálculos, entre produção de texto, enfim, são disciplinas em que a gente recebe o aluno hoje com uma certa fragilidade de conhecimento e habilidades. Quais as propostas para garantir melhores condições de trabalho aos docentes e técnicos administrativos? Primeira questão que a gente tem que falar sobre condições de trabalho, nós temos que entender que a realidade da UFCAT é uma realidade que nós temos defasagem de professores e a nossa lei de criação não houve previsão de professores, por várias questões históricas, né? Esse campus que começou com professores da prefeitura, também tivemos aí a maior ampliação da universidade num período em que a relação aluno-professor era uma relação muito aquém do que é necessária. Então, nós trazemos as questões de ainda um número insuficiente de professores para que a gente possa desenvolver ensino, pesquisa e extensão, assistência estudantil e inovação tecnológica. Do mesmo modo, nós temos os técnicas e técnicos administrativos que, desde a nossa criação, não foi liberado nem o que estava previsto em lei, que já é muito pouco para uma universidade, agora que nós teremos o primeiro concurso. Então, o primeiro foco a ser discutido em relação à qualidade do trabalho é número de servidores, entre docência e também o servidor técnico administrativo. Para além disso, nós temos hoje também condições estruturais, estruturas, salas, condições de trabalho, gabinetes. Fomos criados sem condições de implantarmos aí uma estrutura ótima para trabalho. Então, passa por essas questões. Outro desafio muito grande que teremos que enfrentar, e temos isso na nossa proposta de gestão, é a saúde mental do trabalhador. Então, hoje nós não temos aí um serviço de assistência ao trabalhador pleno, no formato que ele deveria ser, por exatamente não termos os servidores e o espaço para o CIAS funcionar, e com essa proposta, com essa vinda de novos servidores, iniciaremos aí, fortaleceremos esta área. Mensagem à comunidade acadêmica da UFCAT. Nós queremos aqui deixar como mensagem o seguinte: nós trouxemos essa universidade até o momento, num momento muito difícil, e fomos capazes de entregar uma universidade com as suas contas em dia, uma universidade que avançou muito nas políticas de assistência estudantil, realizamos aí a construção da MUC, a moradia universitária, esse dispositivo social sonhado por muitos e muitas da universidade, especialmente uma luta do movimento estudantil. Entregamos essa obra de mais de 6 milhões de reais, temos vários avanços na assistência estudantil. Hoje nós colocamos recurso
da universidade, de outras fontes, para além do PNAES, e podemos aí assistir o aluno e garantir aí a sua permanência estudantil. Também realizamos pioneiramente políticas de permanência estudantil para pós-graduação. Então, hoje, Roselma e Cláudio entregam a reitoria pro tempore para além da sua função de protemporalidade, que é a estruturação da universidade no formato do seu estatuto e seu regimento geral. Nós, hoje, nos colocamos numa condição ótima para estarmos como reitora e vice-reitor do primeiro reitorado da Universidade Federal de Catalão, por termos essa experiência, por termos fluidez política, liderança entre as 6 supernovas universidades, e podemos aí trabalhar em conjunto para que, de fato, tenhamos um projeto de implantação para a Universidade Federal de Catalão, que ela merece, a exemplo de outras universidades que foram criadas antes das 6 supernovas. Nós, então, estamos aqui, seria extremamente honroso continuar representando a UFCAT nas suas instâncias e solicitamos aqui que procurem, leiam nosso projeto de gestão e que possam fazer a melhor escolha, e peço o voto de todos e todas que estão aqui.